Mas aquilo que tinha sido proposto não funcionou. Tomara a Deus que essas novas medidas de fato façam com que a população bauruense tenha água em casa, nas empresas. Thaisa Barcelos, quer dizer que vai fechar o registro que manda água para Vila Falcão e em vez de fechar para Falcão e já mandar para o Indepa, nós vamos ter 8 horas de intervalo para que isso aconteça? Exatamente isso. Ponto para você na prova, viu, Rodrigo? Nota 10. Você entendeu direitinho, eu vou explicar novamente antes da gente passar a palavra aqui para o representante do DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade de Bauru. É o seguinte, o rodízio, ele contempla cerca de 100 mil habitantes na cidade de Bauru que dependem desse manancial que é o Rio Batalha. Esse rodízio, ele já está acontecendo há cerca de 6 meses, né? Completou agora no dia 9 de outubro 6 meses, metade do ano em rodízio na cidade, porque não tem água no rio, praticamente isso. Chuvas, já sabemos que elas não estão acontecendo de forma substancial onde devem acontecer, né? Não está acontecendo na cidade, mas principalmente onde deve também não está vindo, né? Seca extrema em todo o país, isso todo mundo já sabe. Então, houve essa medida para esses 100 mil habitantes que não dispõem de poços artesianos na cidade, dependem ainda do Rio Batalha. Então, é o seguinte, hoje, quem é que está nesse rodízio de 24 horas com água, portanto, recebendo água hoje, é o grupo 2. Começou a receber, isso na teoria, tá, gente? Vou trazer para vocês conforme está previsto. O grupo 2 começou a receber meia-noite, que contempla aí o centro, Altos da Cidade, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás e adjacências. E termina o rodízio desse grupo 2, a água na torneira, às 23h59. Aí, a partir da meia-noite desta quarta-feira, quem vai ser contemplado no rodízio? Conforme vem acontecendo. O grupo 3, conforme vem acontecendo normalmente, gente. Da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Industrial, Vila Souto, Vila Junta e adjacências. Chegou a meia-noite de quinta-feira. Aí é que a coisa começa a mudar, gente. A partir da meia-noite de quinta-feira, ao invés de ir para o grupo 1, que seria o próximo aí nessa lista de rodízio, vai ter um descanso da lagoa de captação do Rio Batalha. Ao invés de ser captada a água lá e passar para o grupo 1 imediatamente, não, vai ter um descanso de 8 horas. E esse descanso ele vai continuar acontecendo sempre que for trocar de um grupo para o outro. Então, se tem gente aí que estava acostumada à meia-noite já marcar aí no relógio, vai começar a vir água? Não, gente, os horários agora eles vão começar a mudar por conta dessa mudança, né, no descanso que vai acontecer. 8 horas de descanso intercalando cada grupo na cidade de Bauru. Vamos conversar agora, portanto, ao vivo com o diretor da Divisão de Produção e Reservação, engenheiro Elton Oliveira, aqui do DAI. Elton, boa tarde para você. Essa medida, ela está sendo aqui anunciada, né, com antecedência para a população se planejar a partir de quinta-feira, mas ela deve ter sido pensada por vocês já há um bom tempo. É uma medida técnica, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Ela vem de uma análise contínua na precipitação que não se concretizaram, vazão do rio vem se comportando com uma necessidade de uma parada intermediária. Então, desde o dia 26 de setembro, a gente já vem fazendo paradas de 4 horas para tentar abastecer esses 3 grupos, só que ela chegou num nível de vazão que você precisa ter uma recuperação maior na lagoa. A gente cravou às 8 horas, com base em análise crítica, telemetria, ponto de vazão que a gente tem antecessor ao último afluente do Batalha, aqui na cidade de Bauru. E com isso a gente chegou num período mínimo de 8 horas para a gente conseguir abastecer por 24 horas todos os grupos. Essa medida técnica de descanso é para que seja cumprido o rodízio, que hoje existe na cidade há 6 meses, mas que a gente vem trazendo aqui no Balanço Geral na palavra das próprias pessoas que deveriam ser abastecidas, mas que falam, hoje é meu dia do rodízio, mas eu não estou vendo água na torneira. A ideia é que seja cumprido o rodízio com essas 8 horas de descanso. Perfeito. Desde 9 de maio a gente vem com essa dinâmica de rodízio. No início, quando a gente estava ajustando algumas medidas ainda, algumas regiões mais altas sofriam impacto.
Depois ela continuou com o abastecimento adequado. Do mês passado para até agora a gente tem algum aumento, né, de reclamações, sobretudo nas regiões mais altas. Então, para que todos tenham abastecimento contínuo durante o dia que tem que ter a água, a gente vai ajustar dessa forma para poder suprir a necessidade nesses dias. Com isso, um intervalo maior, de 8 horas, para conseguir uma recuperação na lagoa que possibilita o abastecimento de 24 horas dos grupos posteriores. Portanto, a partir da meia-noite de quinta-feira, 24 horas com água, 72 horas sem água, contemplando essas 8 horas de descanso do rio entre cada grupo. Mas vamos à prática. Descanso, o que isso significa? O rio ainda produz água, ainda temos as nascentes, elas estão vivas. Como é que funciona isso? Porque a gente sabe hoje que quando chega a 1,30 no nível da lagoa de captação do Rio Batalha, todos os aparelhos ali são desligados para que, para que se descanse realmente, né? Hoje nessa medida emergencial, aí de repente a água para na torneira de vez, né? O pessoal já não está vendo, aí para de vez. A ideia também é que quando chegar, é que não chegue a esse nível, né, de 1,30. Para todo mundo, mais uma vez, o ideal são 3,20 metros na lagoa de captação, o nível ideal para que se abasteça de forma saudável e que o rio também respire nesse sentido. Então, na prática, a gente está vendo aí medidas de desassoreamento trazidas pelo governo do estado de São Paulo, né, em parceria com a prefeitura, um canal que foi aberto aí também. Então, para quem olha o rio hoje, como é que a gente entende esse descanso e realmente ele continua vivo? Então, na realidade o rio continua vivo desde 9 de maio. A única questão é que a vazão de chegada de água para nós, para a lagoa, ela está metade do normal, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em altura da lagoa, a gente fala que ela tem que permanecer no nível, mesmo que a gente puxe a água, bem dizer. Então, por mais que a gente faça a captação, ela não pode cair o nível, que é o que está acontecendo desde 9 de maio. Quando a gente faz a sucção, captação para abastecimento dos grupos, ela teve uma linha de tendência de chegar ao extremo, que a gente desliga, né, a captação em torno de 1,30, porque é um nível que a gente já não perde a qualidade da água por causa do fundo da lagoa. Então, isso tem a ver com o balanço hídrico da entrada versus a saída. Então, quando a gente já estava parando em torno de 4 horas, ela estava recuperando a um certo nível, só que esse nível recuperado já não atende mais. Por isso que a gente precisa ajustar para uma parada maior, para que a partir do momento que esteja abastecendo um dos grupos ou os posteriores, abasteça de forma contínua durante 24 horas. Essas ações já realizadas tiveram impacto positivo, desde interligações, gestão de poço, injeção de caminhão-pipa nos reservatórios. O desassoreamento ele iniciou, teve que parar também por nível. A canalização, última ação realizada, ela favorece um retorno mais breve, então a água quando chega no ponto inicial da lagoa, até chegar no ponto das bombas, ela segue um caminho. Então praticamente a gente deixou esse caminho mais fácil, mais rápido. Ela não se perde quando chega. Por isso que a gente já teve um retorno mais breve do nível da lagoa com essa ação também. Quando você fala de manter esse nível, que nível seria esse? Nível de 3,20, mesmo executando a captação. Então, a vazão do rio de entrada ele ainda não tem esse comportamento devido à chuva, os índices não estão, historicamente, estão bem abaixo do que já choveram os anos anteriores e não permite uma vazão contínua. Então, quando a gente faz a captação, ela tem sempre em desequilíbrio. Ali são 4 bombas que, em geral, deveriam estar em funcionamento. Hoje só temos uma. Com esse rodízio, esse novo anúncio, se mantém uma funcionando? Sim, a gente está no limite de 200 litros por segundo. De captação normal, chega-se a 480 litros por segundo para abastecimento sem rodízio, né? Então isso é interessante a gente também falar. Só que a gente, mesmo captando 200, tem momentos que a gente precisa parar porque nem isso a lagoa está permitindo. O rio, a vazão de entrada não permite essa vazão mínima, né? Que já é 50% da capacidade, necessidade, vamos dizer assim. Todo mundo rezar aí para chover também, né? Que é importante, gente. Quanto mais força nesse sentido, melhor. Então, para a gente encerrar, Rodrigo, já que são 48 horas, ou melhor, 24 horas com água, para não confundir ninguém, e 72 horas sem, os caminhões-pipa, eles continuam em toda a cidade? Continuam, a gente, além das carretas que ajudam o abastecimento dos reservatórios, a gente continua com o abastecimento porta a porta, como a gente fala, né? Os caminhões menores, via chamado, 0800.
Obrigada, viu, Elton? Agradeço demais as informações. Rodrigo, com você agora.